Tiago, do motorista que para na calçada, na faixa errada, na Miguel Rosa. Agora olha as imagens aí do Polo Saúde, o que é cada loucura que a gente flagra. Além da calçada, tem tudo junto, ó. O cara bota na faixa de pedestre, por cima da calçada. Se puder, bota uma moto em cima de um carro, a moto pendurada no poste, a moto ao lado da manga, na mangueira. Aí o carro entra no esgoto, bota... O importante é que o cara pare, estacione ao lado onde ele trabalha. Se puder, estacionar o carro dentro do hospital, no quarto do paciente ao lado, ele bota. É assim, rapaz. Que aí tem clínica, aí tem hospital, aí tem farmácia, tudo em torno da saúde. E aí... Como é muita gente que frequenta e passa por esse local, não tem vaga para todo mundo. E aí os caras, como não tem a vaga, eles inventam, eles criam e acabam dando um nó maior ainda no trânsito no local. E quem está lá para explicar e destrinchar, a repórter que não para, Gorete Santos, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A situação aqui sempre foi complicada, da mesma forma que outros trechos do centro comercial de Teresina. A gente já viu aí uma série de irregularidades. Agora ao meio-dia está um pouquinho mais tranquilo, mas a gente consegue flagrar também carros aqui na mesma situação. Nós estamos na Avenida 1º de Maio, bem próximo, na rua, bem próximo ao Getúlio Vargas, um ponto crítico de irregularidades no trânsito. Nós estamos também com o diretor de Operação e Fiscalização da Trânsito, o Coronel Jaime Oliveira, que pode conversar conosco a respeito desse assunto que é tão debatido, Coronel, e que não tem dado jeito. A gente observa bem que ao nosso lado, alguns carros trancando outros que estão estacionados de forma correta ao lado do Getúlio Vargas. A gente sabe que falta muita educação do motorista aqui em Teresina. Falta também uma fiscalização mais rigorosa? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Cidade Verde. Boa tarde, Amadeus. Na verdade, essa região aqui que nós chamamos de polo de saúde, e também não é diferente no centro de Teresina, mas essa aqui é uma região onde se concentram vários hospitais, muitos hospitais da nossa capital, clínicas, consultório médico. Então, consequentemente, a procura por essas instituições são muito grandes, que demandam para cá, principalmente nos turnos da manhã e tarde, uma quantidade de pessoas muito grande, não só da capital, do interior e de outros estados da nossa federação. De tal forma que, como o espaço para estacionamento em locais permitidos não é permitido, né, que toda essa demanda que procura essa região aqui coloque seus carros em locais permitidos, nós, infelizmente, é onde nós também empreendemos uma maior fiscalização, e é desta região que também demanda o maior número de autos de infração de trânsito, por conta exatamente dessas irregularidades. Você tocou num assunto importante quando você fala que a questão é de educação. Eu diria que não só de educação, mas de cultura. Nós temos uma cultura de não obedecer à legislação. E é por isso que a gente reluta em mandar o maior número de agentes para essa região, para fiscalizar esse pessoal aqui. Tivemos num período, assim que eu cheguei nesse trânsito, de educação, de pedir, mas isso é um remédio que não serve para nada, infelizmente. Isso seria consequência também, por exemplo, de multas consideradas ainda leves para esse tipo de infração? Eu vejo assim, é que infelizmente as nossas multas que variam de leve, média, grave a gravíssimas, a maior, que é R$ 185, a menor R$ 53, eu vejo que essas pessoas que são contumazmente infratores de trânsito, como eles só licenciam os seus carros, quando licenciam de ano em ano, só vai pagar essas multas de uma vez por ano, eles optam, né, em cometer infração de trânsito, porque quando chega lá no ano seguinte, ele vai pagar essas multas de R$ 50, R$ 60, R$ 70. Então eu acho que também seja um dos motivos das pessoas, infelizmente, serem contumazes infratores de trânsito. O Amadeu tem uma pergunta, pois não? Boa tarde, Coronel. Eu acho assim, no centro é grave, mas aí é mais grave, por quê? Porque como estão os hospitais, tem urgência, tem emergência, a pessoa está chegando
numa ambulância. A pessoa está passando para um atendimento de urgência, um atendimento de emergência. E aí o trânsito está lá parado. E aí não pode entrar que tem um carro atrapalhando, tem as motos. Então, eu acho que aí a disciplina precisaria ser mais rígida da prefeitura. E eu perguntaria ao senhor, além da definição de um código de uso dos espaços mais bem clara para os motoristas, eu pergunto se a prefeitura descarta o uso dos reboques para aqueles que são mais persistentes em infringir a lei, coronel. O áudio está ruim, eu vou repetir para ele, Amadeu. Coronel Jaime, ele falava, Amadeu, a respeito do ponto crítico que é aqui o polo de saúde, que a gente já havia discutido essa questão, né? Muito movimentação. E aí ele coloca que além de uma medida mais rigorosa em relação ao código de conduta para esses motoristas, se não seria também a hora de usar de forma mais efetiva os reboques, nesse caso? Amadeu, você tem absoluta razão. Na verdade, o que nós estamos fazendo na prática agora é aplicar o código em toto, né? Ou seja, aplicar a penalidade que é a multa e a medida administrativa que é a remoção do veículo. É tanto que quando nós aplicamos a remoção do veículo, as pessoas procuram a Estans e de lá saem enraivado, digamos assim, porque o carro foi removido e a primeira pergunta que ele faz a gente lá na diretoria é: por que apenas não multaram? Né? Como se isso resolvesse o problema, na verdade. A gente viu agora recentemente uma lei, está sendo aprovada na Câmara dos Deputados do Congresso, uma lei federal que vai coibir, por exemplo, com a prática de caminhões que fazem manifestações e bloqueiam vias. Antigamente, o bloquear a via era uma infração gravíssima, pagava R$195. Agora não. Agora vai ter fator multiplicador 30 vezes. E para quem faz a manifestação, 100 vezes. Essa multa vai agora de R$191 para R$19 mil. Não diria que seria o caso aqui. Mas aqui, no caso, quando nós aplicávamos apenas a penalidade, que era lavrar o AIT, que se chama de multa, surtia efeito. Por isso que agora nós estamos aplicando concomitantemente a penalidade, a medida administrativa, que é a remoção do veículo. Por isso que, em tese, essa medida diminuiu um pouco aqui na região do polo de saúde. E aí isso onera no bolso quanto para o motorista, no caso da remoção? Na verdade, quando é no caso da remoção, não só onera o reboque, a diária, mas o mais importante é a pessoa ficar, no mínimo, um dia, quando é no dia útil, sem a utilização do veículo dele. E quando isto acontece na sexta, ele fica sexta, sábado e domingo sem a utilização do seu carro. Eu não tenho a menor dúvida que essas pessoas jamais irão estacionar em local proibido. A gente observa aqui, desde a hora que nós chegamos, um carro que está bem ao lado, com o pisca-alerta ligado, já faz aí pelo menos uns 20 minutos que está nessa situação. Coronel, essa conduta também ela é irregular e passível de multa. Sim, a conduta que ele está praticando aí ela é irregular, até porque esse pisca-alerta que nós chamamos, né, ela só pode ser utilizada em situação de emergência. Qualquer outra situação, ele está cometendo uma infração de trânsito. Quero agradecer então ao Coronel Jaime Oliveira pelas informações prestadas aqui no Jornal do Piauí. A gente falando mais uma vez dessa situação que é recorrente em Teresina, que são os estacionamentos irregulares. Aqui no caso do Polo de Saúde, isso provoca um transtorno ainda maior diante da necessidade, da urgência das pessoas que vêm até aqui. Mas que essa é uma conduta que a gente observa em várias partes da cidade. Amadeu. Obrigado.